agora a gente vai pro sério, pra parte séria. E quando a gente fala que o negócio é meio que uma avalanche, o negócio só piora e o pessoal não tem noção de quão rápido tá piorando, quanto tá ficando ruim. Porque, e é que nem o Aldir falou, né? A cultura é que vai definir o que vão ser as regras, o que vão ser as leis. Então, olha só, tem um monte de gente mais nova que aparece no canal falando assim, não, mas e se eu fizer uma separação total de bens, né? Eu só chego e falo assim, ó, sabe de nada, inocente, né? Porque tu não sabe como é que é o negócio. O negócio é guerra de trincheira, velho. O homem desenvolve uma forma de se defender, de se proteger, a mulherada vai lá com o governo e, tipo, destrói aquela trincheira e o cara tem que fugir para uma trincheira mais atrás. Isso daí ocorre desde o começo do voto feminino. Tipo, todos os homens estavam na trincheira do casamento, aí eles começaram a ir pra trincheira da união estável. Veio mulherada e governo destruiu essa trincheira. Aí os caras foram pra trincheira do namoro. Aí agora tá chegando o governo e mulher detonando com a trincheira do namoro. Daqui a pouco vão começar a chegar em cima também das trincheiras, assim, de relacionamento casual ou de prostituta, como já tem no exterior caso de prostituta dando golpe da barriga e fazendo acusação. Tipo, parece que uma hora vai chegar uma hora que o cara vai estar na trincheira que, sei lá, ou ele vai ter que ficar fazendo nofap, ou vai ter que arranjar umas doll, ou vai ter que ficar só na pornografia, tá ligado? E nesse ponto aí eu tenho uma discordância, se você quiser terminar algum raciocínio. Não, não, manda ver. Depois eu vou Eu pegar dou só uma o artigo discordância. aqui. Certo, eu vi esse artigo. Agora, se você quiser continuar com o artigo para depois eu fazer o meu comentário, ou então eu faço agora. Manda ver. É o seguinte, você está falando que o homem acha uma forma de escapar, mas aí as mulheres exigem ou pedem, pleiteiam uma outra coisa, ou elas criam alguma outra coisa e tal. E a minha discordância, eu acho que é uma discordância, enfim, que é o seguinte, aliás, isso, por coincidência ou não, não tão por coincidência assim, foi um assunto dessa minha conversa com o meu amigo consultor MGTOW aqui. Hum, Que é o seguinte, o que é, essas mobilizações e solicitações feministas fazem não é criar todo o sistema, porque é um sistema inteiro. No momento que o cara vira a esquina errada, ele é pego de uma forma que ele não está esperando, e a partir daí ele tem todo um sistema contra ele, o sistema processual, o sistema de leis, o sistema do procedimento da polícia, do juiz, da justiça e tal, e aí por aí vai. Ele pode entrar num buraco negro, num ralo, num círculo vicioso que é independente dele. E o que esse meu amigo estava dizendo, inclusive, é assim, que a única coisa que feminista tem que fazer ele usou a imagem do caminhão. Tudo que ela tem que fazer, tudo que elas tiveram e ainda tem que fazer é, uma palavra. Ela só tem que soltar o freio de mão e o caminhão desce e atropela todo mundo que elas quiserem atropelar, ah, porque, na verdade, todos esses sistemas criados é uma coisa sistêmica, misândrica, não é criado por feminista. É criado pelos homens que estão no sistema. Porque, assim, mulheres são muito mais colecionadoras de informação do que sistematizadoras. Os criadores de sistema são os homens. Os homens criam um sistema de água potável, de esgotamento sanitário, de estradas, de telecomunicações. Os homens são criadores de sistemas por natureza e solucionadores de problemas por natureza. O que acontece aqui? Uma vez que o sistema está pronto para receber uma reclamação, no momento que surge uma reclamação, o sistema vai sendo alterado, mudado por esses caras-chave dentro do sistema. E a gente aqui fora não sabe, mesmo porque os procedimentos na vara de família, por exemplo, normalmente são colocados em segredo de justiça. sim. Então, os homens não percebem. E se você falar para ele, ele não acredita. Porque os homens estão funcionando ainda com uma programação antiga que é, bom, em caso de crise, o que é que a gente faz? A gente coloca as mulheres em primeiro lugar. Então, quando as coisas parecerem estar em crise, o que eles vão fazer é colocar as mulheres de novo em primeiro lugar. Essa é a perfeição do grande vírus feminista, né? Porque o vírus, quando ele entra na célula, ele não funciona sozinho para destruir a célula. Ele é reconhecido pela célula
como sendo um nutriente, como sendo parte do organismo, ele não é identificado como um corpo estranho, ele é absorvido pela célula, e quando ele está em contato com a célula, as informações de RNA do vírus se combinam com as informações da célula e aí começam a explodir e começam a destruir as outras células do sistema. Por isso que o cara, quando está com uma virose, ele fica acabado, porque ele está tendo uma morte celular de um monte de células dentro dele. Então ele está sendo desintegrado por dentro, não inteiramente, ele não se despedaça, pelo menos não, nem todos os vírus são tão letais, tão rápidos assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe todo um sistema criado por homens, e esse sistema já estava pronto para ouvir uma reclamação. No momento que existe uma reclamação, o sistema começa a funcionar automaticamente. Já estava todo aparelhado por causa dos caras que estão sempre priorizando mulher daí. Sim, é uma programação antiga. E eu não digo que a gente não teve flagrantes aspectos da cultura, da civilização androcêntricos também. A gente pode identificar alguns ao longo da história. Só que essa prioridade de preservar a mulher é uma coisa muito antiga, muito forte, e os nossos sistemas civilizacionais e o funcionamento das pessoas, das massas, é ginocêntrico porque a descartabilidade masculina foi uma estratégia de sobrevivência das civilizações. Todas as civilizações que prosperaram de uma forma patriarcal, mas também prosperaram com a descartabilidade masculina. Okay, e agora está chegando naquele ponto que a gente está priorizando tanto mulher que a gente está começando a sacrificar criança, tá ligado? Em nome de mulher. Sim, sim. Vamos pegar aqui, ó. O biológico faz um certo sentido isso também, porque se você salva uma criança, você salva uma vida. Mas se você salva uma mulher, você salva um útero, né? Então você pode ter mas se for um útero que passou da data de validade, aí não tem que salvar, né? Aí é pura debilidade mental. Aí vamos lá, ó. O advogado, ó, mais um advogado traidor. A gente vai começar, com o tempo, pegar um monte de advogado traidor desses, ó. Se especializou em divórcios e decidiu que só atenderia mulheres. Esse não é o artigo em questão, cara, mas teve um outro que mandaram, que eu não sei se eu salvei ou não. Cara, era advogado e a advogada falando de patriarcado, entendeu? Então, esse é o nível das coisas. Ó, segundo ele, é comum que elas, principalmente as donas de casa, sofram alienação financeira. Alienação financeira, lembrem daquele negócio, de ser considerado violência o cara que está provendo controlar os custos da casa. E saiam dos casamentos com muito menos do que elas têm direito. Companheiros colocam propriedades em nome de laranjas para que elas não entrem na partilha de bens. Às vezes pode ser deixar a propriedade no nome do pai, no nome da mãe, capaz de mais para frente começarem a aparelhar isso. Para isso, nessa entrevista, ele ensina alguns cuidados que podem garantir os direitos da mulher e facilitar o processo em caso de separação. Então, isso é uma coisa que a gente já falou aqui na live, que às vezes assim, o negócio já está bem pior, só que não tem tanto homem se ferrando, porque as mulheres ainda não têm noção dessas leis, entendeu? Desses direitos e tal. Aí vamos lá, ó. Os tipos de regimes de bens. Ao assinar um documento oficializando o casamento, um casal pode escolher um regime que definirá a divisão de propriedades no momento do divórcio, a comunhão universal de bens, né, a total, em que tudo que foi adquirido antes ou durante a união são passíveis à partilha, comunhão parcial de bens, em que apenas é dividido o que foi adquirido depois do casamento, né, ou separação total de bens, em que cada um sai com o que é seu. E daí essa parte é importante, ó, porque tem aquela história das mulheres que vão arranjar um vovozão super velho para tentar dar um golpe. A separação total de bens é obrigatória, é mandatória para indivíduos que se casam depois dos 70 anos. Então, eu não lembro qual era o nome daquela loira da década de 90, uma famosona que se casou com um cara de 85 anos, alguma coisa assim lá nos Estados Unidos. Então, para ela isso já não valia. Só que aí vem o negócio, ó. O que devo fazer quando estou pensando em me separar? Para tu ver aquele negócio, a mulher ainda está se relacionando com o cara, está um pouco mais distante, fria, só que já começa a se preparar para fazer o negócio. Ninguém casa para se separar, mas todo mundo precisa se resguardar. O divórcio não começa a partir do momento em que as pessoas... E outra coisa, né, Aldir? A quantidade de mulher que chega no canal perguntando, gente, mas e o amor? Começa a partir do momento que as pessoas decidem dar um ponto final. Não começa quando decidem dar um ponto final. O divórcio começa 2, 3 anos antes disso.
Se a pessoa se sente em uma situação ameaçadora, ela precisa começar a documentar os seus interesses. Olha o amor chegando aqui. Independentemente de qual tenha sido o regime de bens escolhidos, os casais precisam manter registros financeiros para garantir uma partilha justa. Resumindo, tu vai ter que documentar tudo que tu adquiriu e tudo que tu pagou. Para isso, ele sugere que a pessoa faça fotos e mantenha documentos importantes. Guardar recibos de compras para casa, seja decoração ou reforma da propriedade, faturas de cartão de crédito e outros tipos de gastos que possam ser usados para provar o padrão de vida que o casal levava. Cara, o casamento é praticamente uma empresa, tá ligado? Tem que documentar tudo. E Mas se eu for... os homens ainda estão ingênuos e não fazem isso. Há décadas, os divórcios, a maior parte a gente sabe é pedida por mulher. As mulheres pedem o divórcio 70 vezes, 70% desses casos de divórcio, a mulher é que pede. As mulheres têm uma noção de casamento diferente da que os homens têm. Os homens ainda são criados com essa... Ainda mais aqueles caras bonzinhos, tipo eu, filho da puta, assim. Aí o cara... que o casamento é quando você transforma aquele sentimento, ou aquela paixão, aquele amor, que o cara acredita que é amor, pelo menos, ele transforma isso num compromisso para a vida dele. As mulheres têm uma visão um pouco diferente. Elas podem achar, sim, que o casamento deveria durar a vida toda, só que elas pensam que o casamento é para a realização pessoal dela. Exato. Não é uma coisa que ela vai se comprometer para a vida, porque foi isso que ela aprendeu a vida toda. A prioridade é ela. Aí há décadas, os divórcios pedidos por mulheres, normalmente, são feitos assim, com um planejamento prévio, longo, onde ela faz registros, onde ela produz documentos, ela fala com o advogado, como esse advogado aí disse, deveria ser feito anos antes. Imagina, o cara, de repente, a mulher pede o divórcio dele, e ele não estava esperando por aquilo, mas ela estava planejando isso há anos já. A sensação de traição que o cara tem deve ser muito grande. E o homem, quando ele pede divórcio, é diferente. Ele para um fim de semana, entra em crise, começa a pensar na vida dele, fica quieto e tal. E, de repente, ele pede o divórcio, mas ele não acha que ele tem que fazer um planejamento preventivo de tudo que ele pode perder, de tudo que podem tirar dele, ou muito menos ainda de tudo que ele pode tirar da mulher. Porque aí, quando um cara faz uma coisa dessa, a gente olha pro cara e fala, esse cara é um psicopata, né? Ou é um psicopata, ou então é uma mulher, né? Tá dando um golpe nela, como é que pode isso? Não, mas isso daí dá um sentido totalmente diferente àquela expressão, por exemplo, dormindo com o inimigo, né? Porque 2, 3 anos o cara acha que tá tudo bem. E isso daí é meio como se fosse uma versão maior do que acontece geralmente em alguns namoros. Porque em alguns namoros, durante alguns meses, antes da mulher finalmente terminar, ela já tá decidindo terminar contigo. Assim, ela termina com o cara, só que, rapaz, ela já terminou contigo 4, 3, 5 meses antes, entendeu? É só tu que não percebeu, e daí também ela já começou a se preparar. Então é engraçado ver, assim, que nem tu falou e que nem falou aqui, a mulher da mesma forma, assim, no casamento, ela opera da mesma forma que no namoro. Ela começa a preparar pra cair fora já antes, ó. De acordo com o tal do advogado aqui, ó, é comum as pessoas acreditarem que no caso de casamentos com separação total de bens, a mulher dona de casa saia com as mãos abanando. Não, e também tem outra dinâmica aqui no meio. Na maior parte dos casamentos, o homem ele tem mais recursos e tem um salário mais alto que o da mulher. Independente se ela vai ficar trabalhando durante todo o casamento ou vai parar de trabalhar em algum momento. Aí ele falando assim, ó, mas já não é bem assim. Súmula bababá, STF, é de separação obrigatória e em sua essência no quesito da participação multa direta ou indireta no acréscimo patrimonial. Se aplica ao caso de separação total de bens quando se tratar de partilha, diz o advogado. Assim, se a mulher se decidiu a administrar a casa e a educação dos filhos, ela pode alegar que garantiu a paz de espírito do companheiro para que ele crescesse financeiramente e profissionalmente. Portanto, tem direito à parte do patrimônio. A porcentagem de participação é simplesmente decidida pelo juiz da vara de família. Quer dizer, não tem uma definição assim, digamos, se a mulher ela foi dona de casa durante todo o casamento, então o percentual que ela vai ter da partilha vai ser tanto. Mas se durante parte do casamento ela foi dona de casa, em outra parte ela trabalhou, aí o percentual vai ser quanto? Não, cara, simplesmente fica uma bolinha clicando ali para o juiz decidir o que ele vai fazer e pronto. E tem muitas vezes que o cara vai chegar assim, não, a gente já falou ano passado a respeito de contrato de namoro, ou às vezes assim, separação total de bens, aí o cara vai casar, beleza, ela tem um salário tão alto quanto o meu, tô seguro, não vou ser o provedor,
Só que daí chega um momento que, não sei, ela é demitida, ou ela decide parar de trabalhar durante um tempo. E daí como é que o negócio já pode numa dessas entrar numa dessas? Ela pode chegar e alegar, ah não, mas eu fui dona de casa. Ó, tudo que estiver no nome do meu parceiro é dele, nem sempre, em qualquer um dos regimes, os patrimônios que foram adquiridos para que toda a família aproveite entram na divisão de bens durante o divórcio. Se a pessoa conseguir comprovar que uma casa na praia ou no campo foi comprada para o uso do núcleo familiar, ela tem direito à metade do valor da propriedade. Então, vê, não é nem aquele negócio de comprovar que a outra pessoa contribuiu, é simplesmente, foi comprado para usar para a família inteira. Então, tenho acesso à metade. Fotos da família curtindo o fim de semana na casa, ou recibos de itens de decoração à reforma da casa podem comprovar que a propriedade era familiar. Quer dizer, não existe mais separação de bens, cara. É praticamente uma operação Lava-Jato, uma operação detalhada para levantar possíveis coisas para tirar do cara. Lembrando uma coisa, eu acho que o Dom Sandro ia falar alguma coisa, mas lembrando que existe uma tradição milenar de que as mulheres estudam para ter adendos ao seu status social. E é por isso que você tem mulheres de 1000 anos atrás que estudavam filosofia, mulheres de alta classe, né? As mulheres pobrinhas não tinham, elas só tinham um corpinho mesmo, fazer o quê? Mas quando as mulheres podiam, elas estudavam para mostrar que elas eram de uma classe diferente. Então, estudar idiomas, hoje em dia estudar direito, em alguns casos estudar piano, coisas assim que não são para aplicação profissional, mesmo que seja um curso superior com valor profissional, ele não serve para que ela vá militar naquela área, vá trabalhar naquela área e produzir alguma coisa e tal, para a sociedade, para a família, alguma coisa assim. Não, aquilo serve como uma forma de status social. Muitas mulheres que, inclusive, se beneficiaram de toda essa ideia de que a mulher tinha que entrar no mercado de trabalho e elas tiveram sucesso, estão aí com um salário de 8 mil, 10, 12 ou mais, são advogadas, ou são médicas, ou alguma coisa assim que tem um sucesso financeiro, elas percebem que é uma porcaria esse negócio de você ter que trabalhar para ganhar. Então, quando elas se casam, de preferência com um cara que tem uma condição melhor do que a delas, de uma hora para outra elas desistem. Elas falam, pô, que chateação, pô, acordar de madrugada para correr, para chegar lá no centro da cidade, para não pegar condicionamento, para poder defender o meu processo, que eu tenho que preparar, sabe, levar como advogada para lá. Eu prefiro ter uma vida de dondoca, ficar em casa, certo? E aí, quando ela decide fazer isso, o homem normalmente, por tradição, por ser um infeliz que não está vivendo na realidade atual, ele fala, não, tudo bem, se você prefere, não, o que eu ganho dá para nós dois, a gente dá um jeito, tudo bem. É aí que ele se ferrou. Ele vai ter que gerar não só a renda que ele gerava, mas ele vai ter que começar a gerar também a renda que ela gerava, porque ela não vai querer descer de vida também. Pois é, sendo que, imagina o outro caso. Vamos fazer apenas um pequeno exercício mental breve e imaginar que o cara, ao longo do casamento dele, ele tem uma carreira mais ou menos bem sucedida, a mulher também tem, então um escolheu o outro, a mulher falou, não, beleza, esse aqui eu posso ficar, porque o cara está ganhando pelo menos o que eu ganho ou mais. Então, de uma hora para outra, esse cara resolve ficar em casa com os filhos, sabe? Alguém vai achar que ele merece alguma coisa porque ele deu paz de espírito para a mulher, que ele sabe alguma coisa? Porra nenhuma, sabe assim? O mais comum é a mulher sentir que ela está sendo lesada, o cara está ficando em casa. Aliás, eu já passei por isso, uma vez eu conversei brincando, né? Mas foi um tipo de experiência que eu fiz assim, brincando com uma namorada que eu tinha, que ganhava mais do que eu na época, e eu falei com ela o seguinte, olha, se você quiser ser a provedora do lar e eu ficar em casa cuidando dos filhos, eu não me importo não, para mim tudo bem. Ela, de jeito nenhum, de forma alguma. É claro que não. Pô, ela é idiota, sabe? Só homem é idiota, assim. Só homem é bobo, assim. Acha que ele vai ficar... Porque ele está vivendo ainda no passado. E mesmo nós aqui, muitas vezes, nós vivemos... A gente não sabe ainda qual é a situação, por causa do sigilo, dos processos e tal. A gente não sabe o que está acontecendo dentro da justiça. O tal do assessor MGTOW, o conselheiro MGTOW, falou para mim assim que
a coisa é muito pior, porque a justiça é pior do que, é mais corrompida pelo feminismo do que o poder legislativo e o poder judiciário. Então, e o poder executivo. E o poder legislativo e o executivo são caixas abertas. A gente vê o que eles estão propondo, as leis que estão surgindo, e a gente fica indignado com isso. Só que o que está acontecendo dentro do judiciário, acontece dentro do judiciário entre quatro paredes. A gente não sabe, só eles sabem. É quase como se fosse aqueles segredos de governo de décadas atrás que demoram 20, 30, 40 anos a ser liberado para a população, né? E nesse É, teste aí que tu falou, cara, eu fiz um outro teste parecido também com uma ex, que também ela tinha salário mais alto que o meu, só que eu tava juntando meu pé de meia, assim, me preparando e tal, e eu falava assim, brincando, e se mais pra frente eu resolver simplesmente parar de trabalhar, porque ia ter juntado um pé de meia, e eu ser o dono de casa, ela não ia ter nem que me sustentar, entendeu? Tipo, ainda assim o negócio na cabeça dela não é à toa que o relacionamento não deu certo, só que ainda assim o negócio na cabeça dela não bateu, entendeu? Não foi aceitável. Quer dizer, mesmo se eu fosse ser o cara que, eu vou ficar em casa curtindo a vida e tal, sem ela ter que me sustentar, eu pagando as minhas contas, ou pagando até metade das contas da casa, ainda assim a mulher não ia aceitar, pra tu ver como o negócio vira. E aquilo que tu falou da mulher que ela estuda pra mostrar que ela é de uma classe, não sei o quê. Nossa, se eu fosse listar a quantidade de mulher da área de sociais ou humanas que está fazendo faculdade e ou não foi atuar na área, ou estava fazendo a faculdade já pensando assim, nem sei se vou atuar na área, cara, é uma lista absurda, assim, é gigante. Continuando aqui, ó. Tem o direito à pensão mesmo sem filhos, quer dizer, não deu nem filhos para o homem e tem que ter direito à pensão. Caso a mulher tenha deixado de trabalhar para administrar a casa, porque realmente é um trabalho muito grande nessa dupla jornada aí, porque pro pessoal que é novo do canal, para vocês verem como o negócio é atualmente, dupla jornada é a mulher cuidar da casa. Tripla jornada, elas usam esse termo, é cuidar sim, dos sim. filhos. Quer dizer, até mesmo cuidar dos próprios filhos, hoje em dia é visto como estorvo para a mulher, é visto como algo que tem que ter uma compensação financeira. Se Não ela é, fala, não é a primeira jornada cuidar. Não, a primeira jornada é o trabalho dela, quando ela trabalha isso, fora. porque é A segunda carreirista, é cuidar. é a casa, a Nessa, terceira é os filhos. e tem a quarta jornada que eles É cuidar dos alegam, que sogros? é. Não, do marido, cara. Você não sabe que Ah, o marido é um fator de estresse para a mulher. não, não, Aldir, eu acho que a quarta jornada é o pet. O marido ele fica em último lugar, ele é a quinta. Ó, caso ela Puta tenha parado nada. de trabalhar para administrar a casa, o que eu falei que pode acontecer, ela tem direito a uma pensão temporária por cerca de 2 anos para garantir o estilo de vida até que consiga uma recolocação profissional. Soma aquela lei que o Dom Sandro falou, ela ainda pode meter uma acusaçãozinha, além de ganhar a pensão, ainda ganhar aquela do Estado também, ó. Por isso é importante ter notas fiscais e comprovantes financeiros, porque tem que garantir o estilo de vida que ela tinha antes. Quer dizer, não Ai, pode. cara. Na hora da separação era para os dois reduzir o estilo de vida, mas não, a mulher não pode rebaixar. Sim. Guardar as notas fiscais e comprovantes financeiros, e a partir deles que será estipulado o valor mensal da pensão. Em relação ao convênio médico, a mulher pode conseguir uma pólice própria com os mesmos benefícios por um valor similar ao que era pago quando era dependente, cara. Ainda não só o homem tem que pagar a conta, mas as empresas também têm que pagar. Aí Eu aqui tenho, seria, eu tenho uma coisa pior ainda para falar. lá E vem. que é o seguinte: quando a mulher está planejando o divórcio e ela fala com um advogado, isso acontece em muitos casos. Não está acontecendo direto, não é todo mundo fazendo isso e tal. Tanto que você não escuta falar sobre isso absolutamente. Mas eu queria tirar uma dúvida, e aí eu fui tirar. Como é que uma mulher consegue tirar do cara, como eu vi acontecer algumas vezes, eu ouvi homens falando que elas simplesmente comprometiam toda a renda dele, toda a renda. O cara está ganhando aí seus 2, 4, 8, 10, 12 mil, não sei. E ela compromete a renda toda do cara, e o cara fica sem casa e sem dinheiro, sem nada, respondendo o processo na justiça e tendo os bens penhorados. A casa dele, mesmo que ele divida com ela, ainda tem mais para ser penhorado, porque como vocês veem nessa matéria, a matéria toda é feita com o pressuposto, óbvio, de que o homem é o sacana e a mulher é uma coitada inocente e injustiçada. Então, como é que ela tira
do cara tudo. Como é que é possível tirar tudo se ela deveria ser uma parte da renda para os filhos, 30% para os filhos, 50% dos bens adquiridos, né? Deveria ser assim pela nossa legislação. Como é que ela tira tudo? Então eu fui tirar essa dúvida. Acontece o seguinte, os advogados colocam documentos, a alegação dela, que vale como evidência, vale como prova, e ele coloca alguns documentos toscos, manipulados, sabe? Coisa de Photoshop, coisa assim de falsificação, não apenas são falsas, como são falsificações ridículas, que qualquer um poderia ver que aquilo ali é uma falsificação. Ele coloca aquilo ali no processo e alega que a renda do cara, se a renda do cara era 4 mil, alega que a renda era 12 mil. Se o cara tem uma renda de 8, de 12 mil, alega que a renda era bem maior do que aquilo ali. Com alguma evidência, com algumas evidências que não provam nada, ou evidências maquiadas, forjadas. Então o cara, depois que ela entra com o processo rapidinho ele passa para a execução e ele começa a ser cobrado. Para ele responder a isso e parar com as cobranças, demora anos para isso aí. Aí a justiça fica lenta, porque a justiça é rápida para ela, e é lenta para o cara. A justiça Enquanto ele está respondendo, as cobranças ficam rolando? As cobranças vão rolando, porque tá sendo julgado. Então, a opção que você tem, quem já teve algum contato com a justiça sabe disso. Se você tem uma dívida e você está questionando aquela dívida, o juiz vai propor para você o seguinte, olha, se você está questionando, você pode fazer o depósito das suas dívidas sub judice, ou seja, você deposita o dinheiro nas mãos da justiça até o dia que a justiça for resolver, for decidir. Só que a justiça pode resolver que a mulher tem necessidade daquilo ali. Ora, você ganha 4 vezes mais, né, do que aquilo que você realmente ganha, porque ela alegou que você ganha 4 vezes mais. E tu tem que certo? provar. Então, se ela está afirmando isso, e você vai depositar isso, você vai depositar tudo que você tem. Aí o que o cara faz? O cara foge. O cara fugindo, ele perde a razão. As coisas vão ficando pior para ele. Quando se ele resolver brigar na justiça em vez de fugir, em algum momento ele vai passar esse tempo todo, o juiz vai querer que ele deposite, ele não vai ter condições de depositar, porque aquele percentual é tudo que ele ganha, ou mais ou menos do que tudo que ele ganha, ele vai ver que ele não tem condições de pagar as contas dele, sobreviver, sem ter aquilo ali. É simplesmente tudo que ele ganha. Então, muitas vezes o cara vai fugir e a justiça vai atrás. Se ele for enfrentar isso na justiça, ele vai demorar anos sendo cobrado pela justiça e tentando provar que ele, na verdade, não deve isso porque ele não ganha isso tudo, certo? Nisso aí as cobranças vão acumulando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Passa um ano, você tem 12 meses de cobrança daquele valor ali, cara. É assim que eles ficam sem nada. É assim que o homem fica sem nada. Vamos soltar ele vira a literalmente frase que já tá ficando conhecida nas lives já. Vontade de casar fodida, hein, gente? Ó, se eu desconfiar que meu parceiro pode estar escondendo propriedades de mim, o advogado diz que uma mulher pode reverter uma partilha de bens fraudulenta, quer dizer, o negócio foi definido lá, concretizado, só que pode depois ainda voltar para julgar de novo. Se ela conseguir provar que houve alienação patrimonial e que nem todos os bens tenham entrado na partilha, o juiz pode pedir que a partilha seja refeita. E esse mecanismo da partilha ser refeita, cara, a parte de pensão também, cara. Por isso que muitas vezes a mulher ela fica monitorando ali a vida do ex-marido, porque, é aquele negócio, até o meme da capivara, né? Você recebeu um aumento de salário, você foi promovido, que bom, vamos pedir para reavaliar agora o valor da pensão alimentícia. Ai, gente. Viu? Estão me ouvindo? Tamo. Pois é, aí é que entra o malabarismo dos advogados, especialistas em varas de família, e as interpretações da justiça, como súmulas do STF, que tentam barrar o que está escrito na lei. É um modo de ludibriar o que está escrito na lei. Porque a lei diz que na separação total de bens não cabe a mulher partilhar desses bens, a não ser em casos muito específicos. Então, eles criam totalmente um malabarismo para poder ludibriar essas leis aí e beneficiar as mulheres. Sim.
É claro que existem casos que o cara se casa com união parcial de bens, que é o regime padrão. Se você simplesmente se casar e não fizer nenhuma especificação, nenhum acordo, nenhum acerto prévio, o regime normal, o regime padrão pelo Código Civil Brasileiro, é o regime de união parcial de bens. Tudo que for adquirido depois do casamento pertence aos dois. E muitas vezes existem alguns homens que, depois que eles se casam, eles, por alguma razão, resolvem realmente esconder o patrimônio que eles estão adquirindo depois. Isso, conhecidamente, eu acho que é bem conhecido, é o caso de alguns jogadores de futebol, porque o cara tem aquele contrato ali, só que de repente, depois, ele assina um outro contrato que é 10, 20 mil, 2.000 vezes mais do que aquilo, ou ele fica ganhando por fora, ele faz um trabalhinho ali de marketing, de propaganda, não sei o quê, ele ganha alguma coisa a mais, e eles usam laranjas. Eles colocam, vou colocar isso no nome do meu primo, do meu pai, da minha mãe. Então, o advogado fica de olho nisso. Não, peraí, olha, tem que ver, porque ele pode ter colocado um bem no nome de outra pessoa. Né? Então, agora, existem esses caras que estão, de fato, fraudando. Só que o cara comum, que é um cara honesto, correto e tal, esses outros eles deveriam simplesmente se separar, mas eles não fazem isso. Preferem fazer escondidinho, né? Eles acham que é mais gostoso fazer escondidinho e depois eles são penalizados pela justiça. Tem que pagar até a mais porque mentiram. Mas o cara que é inocente e faz as coisas todas corretamente, pô, a gente acertou isso, eu empenhei a palavra que seria união parcial de bens, e vai ser união parcial de bens. Mesmo assim, esse cara ainda pode ser tratado como se ele fosse tivesse escondendo um monte de coisas, né? Mas o Dom Sandro falou uma coisa aí que é correta, que eu vi também com amigos advogados e tal, essa questão é assim, a lei pode dizer uma coisa, mas os advogados, como esse advogado pensa, é claramente um feminista, né? Pelo que ele fala, ele demonstra isso no texto. Da mesma forma que ele pensa isso, tem um monte de juízes que pensam isso também. Que pensam a mesma coisa. Exatamente, são treinados para isso, fazem curso para isso. E muitas vezes são aqueles caras velhos, muito tradicionalistas, certo? De direita, conservadores. E qual é o pensamento desses caras? Tudo para a mulher. E o cara, você que se dane, você é homem, você se vira, constrói outra casa, se vira, vai trabalhar, vai atrás. Daí nós entramos naquela questão de que o que está escrito na lei não vale nada. Pode ser mudado a qualquer momento. Depende da interpretação do juiz. Vai que ele acha que a mulher tenha direito, de alguma forma, pronto, está feito. Não, só a ideia da mulher que não teve filho receber pensão, isso daí é o absurdo do absurdo, cara. A pessoa ganha uma vida fácil sendo sustentada pelos outros e depois ainda tem que ter prêmio. Viu? Mas apesar que isso, da mulher receber pensão só para ela, sem ter filhos, meio que está ficando mais difícil. Colocaram pelo menos um limite de tempo, pelo menos isso. Está ficando mais difícil de acontecer isso.